SPED Contábil 2021 ou ECD 2021. Esse é o tema do vídeo de hoje e desde já eu espero que você esteja bem e com saúde. Também quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir esse vídeo, pois assim você permite que a gente chegue ao maior número de pessoas, tá certo? Então, o nosso assunto de hoje será falar a respeito dos aspectos principais que estão relacionados ao SPED Contábil. Então, em 2021 vão existir algumas mudanças em relação a 2020 e esse vídeo aqui, o meu objetivo é poder deixar claro para ti aquilo que já é conhecido e também quais serão as mudanças para o ano de 2021. Quem deve apresentar então o SPED Contábil no ano de 2021? A gente pode ver que surgiu uma nova IN, certo? A IN 2003 de 2021, que ela busca substituir e consolidar as informações a respeito do SPED Contábil, e ela vem trazendo aqui no seu artigo 3º que deverão apresentar ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. É isso mesmo, tá, meus amigos? E dentro dessa linha, a gente tem que compreender que a ECD, o momento do envio da ECD, ele é apenas um ponto final em um trabalho inteiro que foi construído ao longo do ano anterior. Então, quando está sendo transmitida a ECD, isso reflete, isso contém todo o trabalho de uma escrituração contábil de um ano inteiro, certo? Então é importante desde já estar ligado quem é que está obrigado, e aqui a gente também traz quem são as empresas que estão dispensadas de enviar o SPED Contábil. Então temos aqui as empresas do Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas inativas, e aqui é importante deixar claro o conceito de inatividade, certo? Inatividade não necessariamente é aquela empresa que nem compra e nem vende. Só isso, por si só, não garante que uma empresa esteja inativa. Para que uma empresa ela esteja inativa, é necessário você considerar como, por exemplo, a empresa não possui operações financeiras, ela não tem uma conta corrente, onde, por exemplo, tem uma conta corrente, a empresa, onde está sendo debitado dessa conta tarifas. Significa que a empresa ela não vai estar dentro do conceito de inatividade. Por mais que ela não efetue operações de compra, por mais que ela não efetue operações de venda, por si só, esses dois pontos não garantirão a permanência na condição de inatividade, certo? Então fica ligado nisso daí. Empresas imunes e isentas, ou seja, associações que não tenham auferido recebimentos financeiros, sejam doações, subvenções, etc., que não sejam maiores de 4.800.000. Traduzindo, empresas imunes e isentas que obtiverem entrada de recurso até o limite de 4.800.000 estarão dispensadas do envio da ECD, tá joia? Dentro da sequência, empresas do lucro presumido, fica ligado, que optaram pelo livro caixa. E aí eu vou já colocar aqui uma informação adicional para que fique claro para você essa condição, tá joia? Não são todas as empresas do lucro presumido. A Itaipu Binacional, ela também está dispensada do envio da ECD. Quando a gente estiver tratando da dispensa do envio da ECD por parte das empresas do Simples Nacional, é importante você considerar que lá na Lei Complementar 123 foi incluído aspectos relacionados ao investidor anjo, tanto a entrada quanto a saída de capital do investidor anjo, certo? Significa que a empresa do Simples Nacional inicialmente está dispensada do envio da ECD. No entanto, caso a empresa do Simples Nacional tenha tido aporte de investidor anjo, ela vai sim precisar enviar a ECD, tá joia? Quando eu falei aqui a respeito das empresas do lucro presumido, empresas do lucro presumido que optaram pelo livro caixa, a priori estarão dispensadas do envio da ECD,
mas é importantíssimo considerar o seguinte: tem lá a regra de presunção da distribuição de lucros das empresas do lucro presumido. Caso a empresa do lucro presumido opte pela questão do livro caixa e efetue distribuição de lucros superior às regras de presunção, sem incidência do imposto de renda retido na fonte, a partir desse momento, essa empresa do lucro presumido estará obrigada ao envio da ECD. Tá joia? Fica ligado então em relação à distribuição, né, os parâmetros de distribuição, os limites de distribuição, obedecendo os parâmetros de presunção. Caso haja distribuição acima dos parâmetros, essa empresa passará então a ser obrigada a enviar a ECD. Que parâmetros são esses, Anderson? Inclusive a gente tem até um vídeo no canal falando sobre esse assunto, mas vou aqui deixar claro. Suponhamos que a gente tem aqui uma empresa do lucro presumido, empresa de serviço. Imagina que ela faturou no ano de 2020 10 milhões de reais, certo? Quanto é que é a presunção do serviço no lucro presumido? 32% em relação ao imposto de renda, naturalmente também em relação ao imposto da contribuição social. Qual é a regra de presunção? Você vai pegar o faturamento da empresa, aplica a presunção, ou seja, 10 milhões vezes os 32%, 3 milhões e 200. Esse é o lucro presumido, mas não é o lucro presumido que vai poder ser distribuído. O que vai ser possível ser distribuído vai ser os 3 milhões e 200, que vai ser o lucro presumido, menos os impostos federais. Quais impostos, Anderson? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Tá joia? E aí o resultado líquido disso é que sim vai ser possível ser distribuído. Caso a empresa, por algum motivo, distribua algo acima, seja lá qual o valor, tá, pessoal? Algo acima. Se ela distribuir algo acima desse limite de presunção, ela vai estar, então, sujeita ao envio do SPED contábil, tá bem? Outro ponto importante, a gente tem que considerar aqui o prazo de entrega, né? O prazo de transmissão do SPED contábil. Aqui tem uma mudança em 2021 em relação ao SPED contábil que você transmitiu lá em 2020. Em 2020 houve uma alteração das datas, limites para envio por hora, mesmo ainda persistindo a pandemia no Brasil e naturalmente uma doença severa que assola todas as pessoas no mundo, naturalmente cada um no seu nível de impacto, mas é uma doença sim bastante séria, grave, mata. Ao longo de 2020, o governo federal, a Receita Federal se manifestou a respeito da prorrogação. Aqui em 2021, o SPED a ser transmitido em 2021, que é aquele relacionado ao período de 2020, o prazo vai ser aquele original já conhecido por nós. Que prazo é esse? Até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refere à escrituração, ou seja, o SPED contábil dos fatos ocorridos em 2020 pode ser entregue até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refere, ou seja, 2021. Até que horário, Anderson? Até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então fica ligado, tá, pessoal? A gente vai falar aqui nesse outro slide a respeito das multas possíveis e você vai perceber que existem algumas características de multas, de acordo com situações diferentes, tá certo? Então vamos lá. Existe uma multa para entrega fora do prazo. Significa que por algum motivo a declaração não foi enviada lá naquele prazo limite que nós falamos no slide anterior. Quanto vai ser a multa, Anderson? 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da empresa no período a que se refere a escrituração, sendo limitada a 1%, certo? Outra possibilidade de incorrer em penalidade, o arquivo ser entregue sem registros ou descumprindo com algumas características, com alguns pontos essenciais mencionados e necessários na ECD. Caso haja aí arquivo sem registro, a multa será equivalente a 0,5%
do valor da receita bruta da empresa no período a que se refere à escrituração e, por fim, caso a ECD seja transmitida com erros ou omissões, a penalidade será de 5% sobre o valor da operação correspondente, ou seja, aquela operação errada ou aquela operação omissa, limitado a 1% do valor da receita bruta auferida no período a que se refere à escrituração. Tá joia? Essa questão da penalidade, pessoal, ela é muito séria e, de fato, existe cobrança caso haja incorrência em algum desses momentos, tá joia? Naturalmente, o colega, dentro de um ano caótico como foi 2020, como está sendo 2021, é possível que por algum motivo, alguma parte do trabalho esteja em atraso, esteja com alguma dificuldade em receber a documentação, então é importante, necessário, deixar o cliente ciente de eventuais penalidades que a empresa dele possa incorrer, caso as informações não sejam disponibilizadas para a empresa de contabilidade. Pessoal, algo que chama muita atenção anualmente, sempre acontece de um colega ou outro ter necessidade de realizar a substituição da ECD. É importante considerar que a ECD, ela possui essa possibilidade de substituição, no entanto, não é algo indiscriminado. Significa que não é como você substituir, né, você retificar um FD Contribuições, uma DCTF. É necessário considerar que aqui no SPED Contábil existem regras para que seja válida essa substituição. E aqui está no slide algo que eu ressaltei aqui para vocês. Somente podem ser substituídas caso contenham erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da ITG 2000. Se você não conhece lá a ITG 2000, é importante você então logo dar uma olhada aí nos itens 31 a 36 da ITG 2000. A substituição aqui é um ponto importante, tá, pessoal? É essencial para você estar atento. A substituição só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano calendário subsequente. Traduzindo aqui, isso significa dizer, pessoal, que agora em 2021 você vai poder substituir a ECD referente a 2019, que foi transmitida ao longo de 2020. O prazo limite para substituir essa escrituração será até o momento em que você enviar a ECD referente ao período de 2020, que naturalmente será em 2021. Olha só, tem muita gente que erra, se confunde em relação a isso, e está aí no slide, tentei deixar da forma mais clara possível, embora eu também tenha mencionado o artigo da instrução normativa, mas esse prazo é fundamental que você esteja ciente, tá joia? Dando sequência, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante que eu percebi na instrução normativa 2003, certo? Inclusive deixei aqui esse slide, esse limão para ser espremido, para a gente poder conversar a respeito dele. E mais uma vez eu te peço, se você tem algum colega que você possui consideração por ele, compartilhe essa informação com ele, para que ele tenha conhecimento desse ponto aqui essencial. Também te convido a curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, pois assim você permite que a gente possa chegar ao maior número de pessoas, tá joia? Então eu vou compartilhar aqui contigo a instrução normativa 2003, certo? Vou colocar aqui na minha tela para que você possa acompanhar aqui a nossa conversa, tá bem? Vamos lá. Só um instantinho. Beleza. Pessoal, aí na tela, certo? Está a instrução normativa número 2003. Eu vou inclusive expandir aqui a minha tela para que você possa acompanhar melhor aqui a nossa conversa, certo? E eu vou aqui para o artigo que eu quero acompanhar contigo aqui nessa nossa análise, tá?
Isso daqui é algo que me chamou bastante atenção e a gente tem que ter bastante cuidado, certo? Tá aqui, ó, artigo 10º. Olha só, os usuários do SPED, a que se refere o artigo 3º do Decreto 6.022, terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do SPED. A priori, quem não conhece lá o Decreto 6.022 pode até passar despercebido por isso, tá? Mas é por isso que eu quero te chamar a atenção e te peço também que tu possa compartilhar esse vídeo com um colega contador, amigo e etc, tá? O acesso ao ambiente nacional do SPED fica condicionado à autenticação mediante certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP Brasil. Pessoal, os usuários do SPED, a que se refere esse decreto 6.022, são os entes do governo, Estado, município, União, auditores fiscais, fiscais aduaneiros e o SPED, as informações dos registros contábeis que constam na ECD, entregues para a Receita Federal, armazenados na base da Receita Federal, poderão ser acessados pelos entes a que se refere o artigo 3º do Decreto 6.022. Se você tiver curiosidade, abre aí o Decreto 6.022 e presta atenção no artigo 3º para você ver com quem as informações do teu cliente ou da tua empresa poderão ser compartilhados. O acesso a que se refere o CAPT será realizado com observância das seguintes regras. Será restrita às informações pertinentes à competência do usuário, ótimo, vírgula. O usuário deve guardar, quanto às informações a que tiver acesso, sigilo comercial, fiscal e bancário, de acordo com a legislação respectiva, ou seja, presta só atenção, pessoal. Imagina que o teu cliente tem um fornecedor, tem um cliente estratégico que não é divulgado. Se alguém for lá buscar alguma investigação, o teu cliente vai poder ter acesso a essa informação. Que por algum motivo, embora ele esteja aqui obrigado a manter o sigilo, ele pode manter o sigilo ou não. Como é que você vai acompanhar? Como o seu cliente acompanhará? Fica aí a pergunta, tá? Será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis. Então aqui esse inciso 3º do parágrafo 2º, ele fica um pouco, mostra que existe possibilidade de ser completo ou um pouco mais consolidado, que resguarde algumas informações do teu cliente, mas existem aí as duas possibilidades. E aqui no parágrafo 3º ele traz a explicação. Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do SPED deve ter iniciado o procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado. O acesso previsto no CAPT também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas ao SPED. Lógico, né? Parágrafo 5º. Será mantido no ambiente nacional do SPED pelo prazo de 6 anos o registro dos eventos de acesso. Então fica ligado. Que é importante. É possível, vai ser possível, a empresa identificar quem foram aqueles que acessaram a informação dela. Por quê? Está aqui no parágrafo 5º descrito que deverá, na verdade, ser armazenado pelo prazo de 6 anos os registros dos eventos de acesso que conterá a identificação do usuário, a identificação da autoridade certificadora, emissora do certificado digital, o número de série do certificado digital, a data e hora da operação e a modalidade de acesso realizada, de acordo com o inciso 3º do parágrafo 2º, ou seja, se foi completa ou parcial, certo? O que eu estou querendo compartilhar contigo aqui e chamar a atenção é justamente para esse nível de exposição que o teu cliente pode estar sujeito. É necessário que você informe a ele essa possibilidade, porque tem muita gente que não está sabendo, pensa que são informações apenas enviadas para a Receita Federal, que ficam lá armazenadas e que não vão ser muito bem acessadas, que possa ter uma enorme burocracia. Não é bem assim.
Está aí na Instrução Normativa número 2003, deixando claro como é que esse acesso ele vai poder ocorrer, certo? É importante estar ciente disso, tá, pessoal? Porque naturalmente o fisco ele é muito impiedoso, possui muito poder e pode sim, por algum motivo, estar com informações do teu cliente, acompanhando informações do teu cliente que você não esteja ciente ou que ele, por algum motivo, não esteja ciente, tá joia? E aí, pessoal, nós seguimos em evolução, espero ter trazido aqui informação útil para ti. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e um abraço.